Ouvi uma voz do céu que dizia: eis o tabernáculo de Deus aqui está. Ele habitará diante do seu povo, para sempre será o seu Deus. Dos olhos limpará, pranto não haverá, não mais tristeza, morte ou dor, pois tudo para trás ficou. Assentado sobre o trono ele diz: essas palavras escreve já, pois são verdades fiéis. E feito está, feito está. O princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, o Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, o Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o Filho de Deus, Rei dos Reis, o Senhor de tudo, enfim, Messias, Jeová, Príncipe da paz, tem poder sobre terra e mar, tudo fez para nos salvar. Ele é o Alfa e o Ômega, o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Messias e Jeová, o grande eu sou para sempre. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, Filho de Deus, Rei dos Reis, Senhor de tudo, enfim, é Senhor. Muito boa noite, meu irmão, minha irmã, graça e paz. Mais uma noite de quarta-feira que o Senhor nos concede. Você que está chegando agora, você que está aqui conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este é o momento do estudo bíblico. É nas noites de quarta-feira que nós, da Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, dedicamos alguns instantes, alguns momentos para juntos meditarmos e conhecermos mais da palavra do Senhor. Você que já está aqui rotineiramente, você também é muito bem-vindo.
e damos graças a Deus pela sua vida. Se você retornou, quer dizer que Deus tem falado ao teu coração. E se Deus tem falado ao teu coração, quer dizer que o Senhor, por meio da instrumentalidade da sua palavra, tem trazido aconchego, consolo, paz, edificação à sua vida. Fico muito feliz com isso e louvo a Deus pela sua história. Nós vamos iniciar esse nosso momento, esse momento de estudo bíblico. Convido você a continuar, a permanecer conosco e vamos juntos falar das coisas do Senhor. Nós vamos iniciar com uma palavra de oração. Uma palavra de oração buscando a direção de Deus para este momento, buscando a direção do Senhor para que seja realmente um período de bênção, um período de edificação, de restauração, um período de vivificação da nossa alma. Quero te convidar a curvar a sua cabeça e vamos juntos falar com o Senhor. Eterno e poderoso Deus, na noite desse dia, ó Pai, nós te buscamos. Te buscamos, ó Pai, primeiramente com o nosso coração contrito, com o nosso coração, ó Pai, curvado diante de Ti, reconhecendo, ó Pai, que nós precisamos de Ti, reconhecendo que nada somos sem Ti, que todo o nosso viver, ó Pai, depende do Senhor. Nesta noite, ó Pai, nós queremos uma vez mais estarmos diante do Senhor, reconhecendo, ó Pai, o nosso pecado, a nossa necessidade de Ti, mas, ó Pai, também clamando, ó Pai, pela Tua intervenção na nossa vida. Clamando, ó Pai, pelas Tuas graças, a Tua misericórdia sobre nós. E em nome de Jesus, ó Pai, que o estudo desta noite da Tua palavra, que o louvor do Teu nome, ó Pai, possam trazer ao nosso coração aquilo que nós precisamos. Aquilo que muitas vezes nem nós mesmos sabemos, mas sim, ó Pai, é a necessidade da nossa alma. Que o Senhor, ó Pai, nos edifique, que o Senhor nos desafie, que o Senhor nos confronte, que o Senhor, ó Pai, nos fortaleça. Ó Pai, é assim que nós oramos, é assim que nós clamamos, é assim que nós pedimos, rogando, ó Pai, que o Senhor esteja a nos visitar. Esteja, ó Pai, com o Teu bálsamo, com o Teu Espírito Santo a falar ao nosso coração. Visita, ó Pai, cada irmão, cada irmã nesse instante que está acompanhando esta mensagem. Visita, ó Pai, cada família. E assim, possamos Te louvar e Te agradecer pelos Teus grandes e poderosos feitos. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-Te. Amém e amém. Como é bom podermos saber que em nossa vida, em nosso dia a dia, nós não estamos sozinhos, mas Deus está conosco. Deus caminha à nossa frente e por isso nós podemos nos alegrar na presença do Senhor. Nós vamos também cantar a Deus um hino, e um hino do nosso Inário Novo Cântico, hino de número 68. E esse hino fala que nós temos uma necessidade, a necessidade humana, a necessidade da presença de Deus. Vamos cantar esse hino de número 68, e juntos assim louvaremos ao nosso Senhor. Com alegria e gozo em nosso coração, vamos juntos louvar ao nosso Deus. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de Ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do
por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais dessa bênção na vida eu descrevi. Contudo é possível que dela me afaste, por isso, Senhor, eu preciso de ti. Esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Amém. Como este hino nos lembra, nós precisamos do nosso bom Deus. Precisamos do nosso Salvador, do nosso Redentor. Precisamos daquele que detém todo o poder. Poder para nos salvar, poder para nos transformar, poder para nos fazer aquilo que Ele mesmo deseja da nossa vida. Nós vamos, nesse instante, passar imediatamente para o estudo bíblico desta noite. E o nosso estudo bíblico desta noite, ele continua a falar sobre os temas que temos visto ao longo dessas últimas semanas. Temos falado sobre temas doutrinários, temas extraídos da nossa confissão de fé, e temos visto nas últimas semanas aquilo que é conhecido como Ordo Salutis, ou Ordem da Salvação. Os aspectos da salvação: justificação, regeneração, conversão, a fé. Nós falamos sobre todos, a adoção, falamos sobre todos esses aspectos nas últimas quartas-feiras, todos esses temas que nos lembram a grandeza da obra do Senhor a ser executada em nós, a ser realizada na cruz do Calvário por nós. Hoje nós vamos falar da obra que Deus, através de Cristo, na cruz do Calvário, oferece a nós. Nós vamos falar sobre o arrependimento. Mas não é qualquer arrependimento. Nós vamos falar do arrependimento para a vida. O arrependimento que nos encaminha para a salvação. O nosso estudo bíblico, então, desta noite versará sobre esse tema. E convido você a juntos meditarmos sobre isso. Arrependimento. O que é arrependimento? O arrependimento, como está escrito aí, que leva para a vida, é uma concessão humana? É o homem que se arrepende? Ou é Deus quem concede esse arrependimento? É uma capacidade humana ou uma concessão divina? O arrependimento para a vida, ele acontece uma única vez na nossa história. A salvação, ou ele é um ato constante, a santificação. O arrependimento, ele acontece um único momento ou um ato regular e que está relacionado muito mais à santificação? Então nós vamos falar um pouquinho sobre essa doutrina bíblica e gostaria que você, nesta noite, pudesse compreender essas perguntas que fizemos e ao final desse estudo tivéssemos as respostas a essas questões. Primeiramente, vamos começar com essa questão. O que é o arrependimento? Há um dito judaico, um princípio judaico,
que coloca arrependimento como a capacidade de refazer algo de forma diferente. Então, arrependimento, dentro do sentido da historiografia judaica, dentro da construção popular da história judaica, é a capacidade de fazer algo que já foi feito, mas de forma diferente. Então, é uma mudança de atitude. E é interessante que, para a gente começar a falar sobre arrependimento, eu escolhi um texto do Antigo Testamento que nos dá essa ideia. Se você está com a sua Bíblia, abra em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel capítulo 18, versículo 30 a 32, eu vou fazer a leitura. Para nós compreendermos o que é o arrependimento, nós temos que nos valer daquilo que a Bíblia diz sobre arrependimento. Eu não estou falando de arrependimento no sentido emocional, no sentido psicológico. Eu estou falando de arrependimento no sentido bíblico. O que a Bíblia diz que é arrependimento? Então vamos ver, eu separei 3 textos para nos ajudar a compreender o significado dessa palavra. Primeiro esse, Ezequiel 18, 30 a 32 diz assim: portanto, eu vos julgarei a cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Convertei-vos e desviai-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós coração novo, espírito novo. Pois, por que morreríeis, ó casa de Israel? Continuando o texto. Porque não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus. Portanto, convertei-vos e vivei. Nesse primeiro texto bíblico que nós acabamos de ler, como nós podemos responder essa pergunta? O que é o arrependimento? Segundo o profeta Ezequiel, arrependimento aqui é a ideia de viver diferente. É aquilo que falamos há pouco sobre o sentido judaico da palavra. Arrependimento é fazer algo diferente. Eles viviam caminhando para a morte e o profeta está dizendo: agora caminhe para a vida. Arrependimento, portanto, é uma atitude diferente. Mas uma atitude diferente referente ao quê? Vamos ver um texto agora do Novo Testamento. Evangelho de Marcos. Abra sua Bíblia. O cristão ele deve manusear a palavra de Deus. Marcos, capítulo 1. O texto está aqui projetado, mas, se possível, abra na sua Bíblia. Marcos, capítulo 1, versículo 14 e 15. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 14 a 15, diz assim: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprindo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e, olha só, crede no evangelho. O arrependimento anunciado no Antigo Testamento é uma mudança de atitude. E qual atitude? A descrença para a fé. O arrependimento nos leva a nos afastarmos da nossa própria autossuficiência. O arrependimento nos leva a nos afastarmos da nossa própria altivez, orgulho, o nosso próprio egocentrismo e crermos na palavra do Senhor, no Evangelho. João Batista, anunciando a vinda de Jesus, ele prega assim: arrependei-vos e crede no Evangelho. São duas ações sequenciais. Não há como desvencilhar a fé do arrependimento. Porque a fé, ela surge como consequência da mudança de atitude. É um agir de Deus que efetivou primeiramente a mudança de atitude em nós. Voltando à nossa pergunta, o que é arrependimento? Arrependimento, portanto, é fazer algo diferente dentro de uma ótica espiritual. É claro que é uma mudança de atitude que nos leva para a fé. O arrependimento, então, verdadeiro, ou arrependimento para a vida, não é apenas uma mudança de ação, mas é uma mudança de ação que nos leva à fé, que nos leva a crer,
que nos leva a uma convicção espiritual. Arrependimento e fé estão, portanto, totalmente enraizados, ligados entre si. Vamos ver mais um texto bíblico, novamente no Antigo Testamento, Jeremias, capítulo 31, verso 18. Jeremias, capítulo 31, verso 18, diz assim, abra a Bíblia, Jeremias 31, 18. Bem ouvi que Efraim se queixava, dizendo, castigaste-me, e fui castigado como novilho, ainda não domado. Converte-me e serei convertido, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Esse texto já nos coloca uma transição para o nosso segundo tema. Sabemos, portanto, que o arrependimento, ele é uma mudança de atitude que nos leva a crer. Mas olha só o que esse texto nos diz, que antes do arrependimento nós somos como um animal não domado, um animal selvagem. E uma vez que em Cristo nós temos a possibilidade do arrependimento, nós somos convertidos por aquele que é o nosso Senhor, o nosso Deus. Primeiramente, a nossa pergunta que fizemos é o que é arrependimento? Arrependimento é fazer algo diferente, algo que nos leve à fé, fazer algo diferente que nos leve a crer em Deus. Fazer algo diferente não é apenas uma ação moral, o arrependimento não é apenas a ação. O arrependimento é a ação que nos leva à fé, a ação como consequência, como resultado da fé. O arrependimento não é apenas uma boa obra. O arrependimento é uma obra movida pela fé. E movidos pela fé, então a gente pode entrar no nosso segundo tópico. Qual a relação? Que relação há entre o arrependimento, o perdão e a salvação? Dentro de uma ótica mais moralista, alguns cristãos enfatizam muito o arrependimento, uma mudança de atitude. Mas qual é a relação que há do arrependimento com as graças de Deus, como o perdão e a salvação? Em outras palavras, nós vamos tentar responder a pergunta: o arrependimento é uma capacidade humana ou uma concessão de Deus? Sou eu que me arrependo porque eu fui convencido por mim mesmo de que eu devo mudar de atitude? Ou antes desse arrependimento Deus já me perdoou, a salvação já se fez presente e eu sou levado a esse arrependimento? Vamos começar citando dois textos do Antigo Testamento, mostrando primeiramente a realidade do arrependimento na história humana. Isaías, capítulo 1. Se você estiver com a sua Bíblia, abra em Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, verso 18 a 20. Olha só o que diz o texto bíblico. Isaías 1, 18 a 20. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Venham, pois, e pensemos juntos, assim diz o Senhor. Apesar dos vossos pecados, se quiserdes e me ouvirdes. É isso que o texto diz. Porém, contudo, todavia, se recusardes e fordes rebeldes. Perceba que o texto bíblico coloca o arrependimento como uma ação humana. E realmente nós somos como aquele animal indomado, aquele animal ainda violento, que o texto anterior a gente leu. E o arrependimento é como se estivesse nos domando, nos domesticando. O arrependimento, nesse sentido, é uma mudança da nossa natureza. A gente vai ver que começa em Deus.
mas é uma mudança da nossa natureza que se efetiva a partir do nosso intelecto, da nossa vontade para sermos e agirmos de forma diferente. O arrependimento, portanto, a mudança de atitude é uma vontade que Deus efetua em nós através do nosso querer, através da nossa mudança de atitude. O arrependimento, portanto, é uma ação humana. Se quiserdes e me ouvirdes, a ação humana. O profeta Oséias vai falar um pouquinho mais sobre isso. Abra lá em Oséias, capítulo 14, versículo 2. Oséias, capítulo 14, versículo 2, e o texto bíblico diz assim: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Diz ele, perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de novilhos, os sacrifícios dos vossos lábios. Primeiramente, qual a relação entre arrependimento, perdão e salvação? O arrependimento é uma concessão divina que nós, pela graça do Evangelho, tomamos posse, que nós, pela graça do Evangelho, experimentamos. O arrependimento, portanto, é uma ação de Deus em nós. Mas é uma ação que Deus nos usa para vivermos, para expressarmos uma ação diferente. O arrependimento, portanto, é um esforço do homem para afastar-se de si e voltar-se para Deus, para abandonar a descrença e seguir o caminho da fé. O arrependimento, portanto, como vemos, é uma capacidade humana que Deus nos concede para fazermos algo diferente. Mas nós não devemos expressar ou imaginar que o arrependimento é totalmente dependente do homem. Nós somente nos arrependemos do nosso vil proceder, porque Deus opera em nós, como está escrito aí, o perdão e a salvação. O profeta no Antigo Testamento faz a pergunta: estando acostumado a fazer o mal, faríamos o bem? O arrependimento não é natural. É uma capacidade humana, mas dá fruto, consequência do agir de Deus. Agostinho de Hipona, certa vez disse que o ser humano, o homem, é tão capaz de arrepender-se como o morto voltar à vida. Perceba, o arrependimento não é uma capacidade natural humana. O arrependimento é fruto do agir de Deus em nós. Nós nos arrependemos porque fomos primeiramente alcançados. Lembrando que eu estou falando do arrependimento para a vida. Eu estou falando de qualquer mudança de atitude. Eu estou falando do arrependimento que desperta-nos sempre para a fé, fortalece-nos na fé. Então, Agostinho de Hipona, ele tem essa ideia de que nós nunca conseguiremos arrepender por nós mesmos. E da onde que ele tira essa ideia? Do Antigo Testamento. Nós estamos acostumados a fazer o mal, mas é apenas pelo agir de Deus através do Espírito Santo em nós que nós conseguimos nos desvencilhar do mal, do pecado e viver uma nova vida. Romanos 3, versículo 23 e 24. Vamos ver dois textos bíblicos agora sobre essa relação. Romanos 3, 23 e 24 diz assim: pois todos pecaram, todos, e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos necessitam da glória de Deus. E os que são justificados por quê? Pelas suas ações, pelo seu arrependimento? Não. Pela graça de Deus. A graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A graça que transforma, a graça que traz vida, a graça que nos leva ao arrependimento. O arrependimento, portanto, é uma ação humana, mas que surge como consequência do agir gracioso de Deus em nós. Essa graça que primeiramente é o agir de Deus em nós que nos leva a essa mudança. Efésios capítulo 1, vamos ler mais um texto bíblico. Novo Testamento, Efésios capítulo 1, versículos 6 e 7.
Efésios 1, 6 e 7 diz assim: para louvor da glória de sua graça, que ele, Deus, nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Mais uma vez, o arrependimento está condicionado ao agir gracioso de Deus. Nós não mudamos de atitude porque nós, em nossa própria reflexão, achamos que o caminho B é melhor que o A. Nós mudamos de atitude para a fé, porque Deus primeiramente nos leva a esse arrependimento. Deus, pela sua graça, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Deus nos leva a uma mudança de atitude. Não sou eu, mas é Deus. Voltando à segunda pergunta, então, qual relação há entre arrependimento, perdão e salvação? Aqueles que são perdoados, alcançados pela salvação, encontram o arrependimento para a vida, o arrependimento para a fé. O arrependimento, então, é um resultado das graças divinas em nós. O arrependimento é um resultado do agir de Deus, que nos capacita a agirmos de forma diferente, a sermos diferentes, a afastarmos-nos da descrença e nos aproximarmos da fé. Mas há uma terceira e última questão que eu quero colocar aqui. Já vimos o que é o arrependimento, que é fazer algo diferente, algo que nos afaste da descrença e nos leve para o caminho da fé. Vimos que o arrependimento é resultado das graças de Deus em nossa vida, o perdão e a salvação. E o arrependimento, ele acontece uma única vez? Ou ele acontece de forma regular e constante na nossa história? Como o arrependimento se relaciona com a caminhada cristã? Como o arrependimento se relaciona com a nossa vida? Será que se eu me arrepender diariamente, eu estou banalizando o pecado? Porque eu arrependo de um pecado que eu cometi. Ou eu me arrependo apenas uma vez e nunca mais volto à prática do pecado. Em outras palavras, eu continuo a pecar e deles devo me arrepender. Ou uma vez salvo, eu não devo mais pecar, eu vou viver totalmente afastado e distante da prática do pecado. Eu separei 2 textos bíblicos para falarmos desta realidade. Primeiramente, Isaías 55, 7. Deixe o perverso o seu caminho, deixe o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja que o texto não está falando que Deus é apenas rico em salvar, mas rico em perdoar como uma ação constante. O texto fala da nossa vida com Deus como uma ação constante, rotineira. Deixe, portanto, constantemente o caminho do pecado. Deixe constantemente os pensamentos pecaminosos. A conversão é um ato único, mas o perdão é um ato contínuo. O arrependimento, portanto, não está relacionado a apenas um momento na nossa vida, mas está relacionado a tudo aquilo que fazemos que é configurado, que se caracteriza como pecado, a quebra da lei de Deus. 1 João 9 vai confirmar isso dizendo: se confessarmos os nossos pecados através do arrependimento, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Percebamos então que o arrependimento ele é uma constante na nossa vida. O arrependimento é um ato regular da nossa história porque pecamos. E diante do nosso pecado, pelo Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, somos lembrados do perdão de Deus. Confessamos o nosso pecado e em arrependimento buscamos uma mudança de atitude.
O arrependimento, portanto, é uma atitude constante, sequencial da nossa vida. Uma atitude que nos afasta da nossa própria descrença e nos aproxima pela fé do Senhor. Para nós concluirmos, gostaria de ler Provérbios 28:13. E um texto que nos estimula a viver uma vida de arrependimentos. Arrependimentos sinceros. Não é qualquer arrependimento. Não é simplesmente dizer, eu não vou fazer mais isso, mas virou esquina fazer de novo. O arrependimento sincero, ele não é apenas fruto do meu intelecto, mas ele é fruto do coração. Um coração que tem a certeza da salvação. Um coração que sabe que foi perdoado. Um coração que luta contra as nossas próprias paixões, luta contra os nossos próprios pensamentos, que luta contra os nossos próprios caminhos, para viver os planos de Deus. Provérbios 28:13, olha só o que diz. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa, como resultado da certeza do perdão, da salvação, como consequência de um arrependimento verdadeiro, e deixa-os, alcançará misericórdia. Você quer o quê? A misericórdia do Senhor? Arrependa-se dos seus pecados. Arrependa-se dos seus maus pensamentos. Arrependa-se do seu proceder iníquo. E assim, desfrutaremos dessa graça do Senhor. O que é o arrependimento? O arrependimento é uma mudança substancial. Uma mudança que acontece como resultado do agir de Deus em nós. E que acontece sempre que somos convencidos pelo Espírito Santo de que pecamos. E uma vez convencidos por Ele, lutamos para viver de uma forma diferente. Isso é o arrependimento. O arrependimento, portanto, é uma concessão vinda de Deus, que se torna numa capacidade humana, que nos habilita a vivermos de uma maneira diferente, uma maneira renovada, restaurada, nos habilita a vivermos para a glória dele. Devemos saber que o arrependimento não é a salvação em si, não é o perdão em si, mas é resultado, é consequência da certeza da salvação, é consequência da certeza do perdão de Deus. Para nós cristãos, o arrependimento é uma atitude corriqueira da vida, porque nós sabemos que temos uma natureza caída, que pecamos constantemente. O arrependimento é um passo necessário na nossa caminhada da salvação. O arrependimento para a vida é o agir de Deus em nós, que nos habilita a sermos aquilo que Ele quer, que Ele deseja para a nossa história. Meu irmão, minha irmã, desejo que nesta noite, como resultado desse momento de estudo bíblico, você tenha compreendido o que é o arrependimento para a vida. Você possa especialmente refletir sobre a sua vida a partir do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, refletir na sua vida aquilo que não é de Deus, que deve ser mudado. E como consequência, desejo que você desfrute dessa graça, a graça do arrependimento. Desejo que você desfrute dessa verdade, a verdade de uma nova vida com o Senhor. E assim você possa viver dia a dia uma vida com o Senhor, de arrependimento sincero, de mudança de vida. Que assim você viva para a glória de Deus. Vamos orar mais uma vez? Feche seus olhos, vamos orar. Eterno e poderoso Deus, a Tua palavra nesta noite, ó Pai, nos apresenta como uma verdade inegável o arrependimento. A Tua palavra, ó Pai, nessa noite nos apresenta como uma verdade inquestionável a mudança, a necessidade da mudança das nossas atitudes. Ó Pai, primeiramente clamamos pelo Teu Espírito Santo que Ele nos convença através de uma reflexão,
através, ó Pai, do agir interno do Espírito Santo, e nos convença das áreas da nossa vida que devem ser mudadas. Mas especialmente, ó Pai, que possamos, ó Pai, também ser convencidos pelo Espírito Santo. E esse convencimento gere, ó Pai, uma certeza da salvação, do perdão, mas gera, ó Pai, uma mudança genuína, real, verdadeira. Que não seja apenas um desejo externo, mas uma motivação interna pela fé. E assim, possamos viver, ó Pai, para a Tua honra e para a Tua glória. Que possamos, ó Pai, a cada dia desenvolver a nossa salvação, com fé, com obediência, com santificação. Dá-nos, ó Pai, dessa graça. Dá-nos, ó Pai, de uma vida mais próspera espiritualmente no Senhor. Dá-nos, ó Pai, da graça de vivermos mais integralmente, prostrados diante da Tua palavra, em obediência e fé, e seguindo, ó Pai, como princípio da nossa vida. Que assim possamos viver para a honra e para a glória do Senhor. Rogamos, ó Pai, a Tua bênção sobre cada irmão, cada irmã, cada família. Rogamos, ó Pai, que o Senhor esteja nos despedindo nesse momento, com a Tua bênção, com o Teu amor, com a Tua terna misericórdia. E assim, edificados pela Tua palavra, possamos seguir adiante, seguir o caminho do o Teu caminho na nossa vida, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós oramos e agradecemos-te. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, antes de encerrarmos, gostaria de deixar aqui um convite a você. Todos os domingos, a partir das 18h30, temos nos reunidos em nossa igreja presencialmente, seguindo todos os protocolos, com toda a orientação que a legislação nos coloca. E você é o nosso convidado para estar nesse domingo na Igreja Presbiteriana de Laranjal Paulista, às 18h30, para juntos louvarmos, juntos cultuarmos ao nosso Senhor. Não perca a oportunidade de juntos servirmos ao Senhor. Cultuemos e adoremos ao Senhor. E esse é o convite que eu faço a você. Mas se por algum motivo justo você não puder estar presente, fica ali o convite de acompanhar o nosso culto online, no mesmo horário, a partir da nossa fanpage no Facebook, também às 18h30. Seja presencialmente ou de forma remota online, você é meu convidado para juntos estarmos louvando, adorando e buscando o nosso bom Deus. Desejo, meu irmão, minha irmã, que você tenha um ótimo restante de noite, um restante de semana abençoado na presença de Deus, e assim possamos viver sempre alegres e com fé em nosso Senhor Jesus. Que Deus assim te abençoe. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa
nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é